A prece, para o homem, deve ser uma fonte de inspiração para o trabalho, ele deve procurar na oração as forças para agir, porque, sem dúvida, a fé sem obras, no dizer de Emmanuel, não passa de uma flor artificial sobre a mesa. Eu não saberia dizer a relação existente entre mediunidade e sofrimento. Os meus instantes mais produtivos na mediunidade foram também os de maior luta. Reclamar das dificuldades que tenho enfrentado seria negar as bênçãos que a mediunidade me tem proporcionado no trabalho com os bons espíritos. Certa vez, um repórter me perguntou se eu estaria disposto a começar tudo outra vez. É claro que recomeçaria. Para mim, a mediunidade na doutrina espírita tem sido uma alegria. O que eu não sei é se os espíritos amigos estariam dispostos a recomeçar comigo. As imperfeições são tantas. Creio que tenho dado a eles, os espíritos benfeitores, mais trabalho, ou seja, eles têm tido mais trabalho comigo do que eu propriamente tenho trabalhado com eles. Nunca atravessei um dia sem luta. Quando as coisas corriam muito bem para mim, eu podia esperar, no final da tarde, ou da noite, aparecia o problema. Mas, eu nunca pude me dar o luxo de ficar choramingando. Emmanuel dizia, Chico, o médium tem que deixar o problema de lado, médium que não aprende a esquecer e seguir adiante, que não remove de dentro de si mesmo os obstáculos, compromete o trabalho. Então, eu tinha que sofrer calado, não dando mais que 2 ou 3 minutos de atenção ao aborrecimento. Quem mais sofre no mundo é quem tem mais tempo para si mesmo. Quando o sofrimento alheio nos incomoda, o nosso não nos incomoda tanto. Eu tinha que ir para o Luiz Gonzaga escutar o povo, escutando aquela fila, acabava me convencendo de que o que eu sofria não era nada. A gente tem a mania de dramatizar em excesso a própria dor. Um dia, perguntei a Emmanuel o que aconteceria, caso a mediunidade me subisse à cabeça. Ele me disse, se você tem, eu não tenho vocação para vedete, você ficará com os outros espíritos habituados ao palco, procurarei outro médium ou tratarei de reencarnar. Sinceramente, não consigo entender os companheiros de mediunidade que anseiam por qualquer tipo de promoção pessoal, todos eles me merecem o maior respeito, mas eu não vejo na condição de médium qualquer predicado que nos diferencie. Na história do Espiritismo, os médiuns sempre foram chamados à maior cota de sacrifício. Allan Kardec foi testado de todas as maneiras, de dinheiro, vaidade, ingratidão dos amigos, calúnias. Se com ele foi assim, conosco não poderia ser diferente, não é? O médium que não se vê constantemente testado, deve começar a desconfiar. Médium bom é o que apanha calado e não para de trabalhar.
Passei fome, passei frio. Pedro Leopoldo sempre fez muito frio, ventava muito. A nossa casa não era forrada. Às vezes, a gente não tinha o que comer, era uma panela ou duas no fogão. Mas ninguém em casa morreu por causa das privações que passávamos. A gente comia só arroz, chuchu. De vez em quando, uma mandioca, ovos, carne era muito difícil. Sempre tive muito bom apetite. Caso tivéssemos tido excesso de comida em casa, eu haveria de me empanturrar. E a mediunidade? Como eu seria capaz de produzir de barriga cheia, se muitas vezes, os espíritos amigos aproveitavam os minutos que me sobravam da folga do almoço para escrever? Penso que tudo o que passei na vida tinha uma razão de ser, o meio aparentemente adverso em que renasci era o que necessitava para servir na condição de médium. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. A paciência desarticula os mecanismos do mal. Aquele que não se altera diante da prova, não reagindo às provocações, ignora o mal. A impaciência é a reação que quem nos provoca está esperando. A melhor maneira de frustrar o mal é colocar em prática as sugestões do bem. Não me considero um homem de paciência, mas, se acaso não tivesse aprendido com os bons espíritos algo do valor dessa virtude, eu teria criado mais sérios embaraços para a minha própria vida. Os obstáculos no exercício da mediunidade sempre me foram um desafio constante. Não me lembro de um só dia que tivesse atravessado sem problemas. A obsessão acompanha de muito perto o médium que não vigia é uma presa mais fácil para os obsessores. Mediunidade significa porta aberta, e por uma porta escancarada acaba passando quem quiser. A vigilância é uma espécie de sentinela, exigindo a senha dos candidatos a entrar. Muitos companheiros espíritas nunca puderam entender o meu contato com o povo, prefeririam que eu ficasse apenas na mediunidade, na produção de livros. Ora, se me fosse dado escolher entre a tarefa da mediunidade com os livros e o serviço da mediunidade com os sofredores, eu ficaria com os sofredores, pois também me considero um espírito sofredor. Ficaria com aqueles que me consolariam com as suas dores, de dores semelhantes àquelas que eu também sinto. De modo que, embora respeite profundamente a opinião dos confrades, fico com a minha necessidade espiritual. Deus me livre da solidão de um gabinete, onde apenas os espíritos me fizessem companhia.